entrevista hoje com a doutora Juliana Sampaio. Ela é fiscal da Vigilância Sanitária, professora de nutrição, mestre em saúde pública, e nós vamos falar hoje sobre os cuidados ao comer fora de casa. Juliana, que prazer recebê-la. Olá, muito prazer também, Eugênia. A Vigilância Sanitária agradece o convite do programa para falar sobre a saúde da população e procurar ajudar aí todos. Vamos conversar mais. Doutora Juliana, no corre-corre da vida moderna, hoje em dia, é difícil você parar para escolher bem o que vai comer, sempre comendo na rua, sempre correndo. Então, nós temos que estar em alerta, né? O que comer, o que não comer, o que é seguro, o que não é seguro. Para isso, nós contamos com a Vigilância Sanitária. E a senhora hoje está aqui para tirar todas essas dúvidas. Então, vamos conversar, porque tem muita gente querendo saber um pouquinho sobre isso. Saúde alimentar, né? Na hora de você comer fora de casa, fazer um pequeno lanchinho, o que observar sobre a higiene do estabelecimento, o que fazer, como escolher? Por exemplo, quando você chega em um estabelecimento de alimentação que vai lhe vender alguma comida, você vai lá para fazer um almoço, algum lanche da tarde, a gente tem lanchonetes, restaurantes, padarias que hoje tem esse serviço, né? É importante inicialmente a gente olhar a higiene do local. É um local limpo? Você tá vendo isso ali na área de consumação? Se você tem uma possibilidade de estar visualizando a cozinha, como é que estão os manipuladores, que são os funcionários? Eles estão bem uniformizados, estão de toucas. A touca é um item muito importante na vestimenta, para não estar caindo cabelo nem pelo em cima da comida. Porque não é agradável, né, você encontrar um cabelo na comida. E outros itens também, por exemplo, os homens estão sem barba, sem bigode, também a legislação não permite. Adorno, brinco, colar, anel, isso não é permitido. Olha como é que eles estão manipulando os alimentos, se é uma lanchonete que você consegue visualizar isso, como é que ele está sendo essa manipulação, como é a conservação, se eles estão guardando um alimento que precisa ser refrigerado, se ele está dentro da geladeira. Então, tudo isso tem que ser observado. E outro item também bom para a gente ver, se você não consegue entrar na cozinha, vai no banheiro ver como é a limpeza, né? Que aí você já consegue ter uma ideia de como isso está funcionando lá no estabelecimento. E uma coisa comum também que a gente vê, a mesma pessoa, às vezes, que manuseia o alimento, que prepara o alimento, é a mesma pessoa, às vezes, que recebe o dinheiro. E muitas vezes eu não vejo algumas pessoas usarem luvas, né, doutora? É obrigatório o uso de luvas? O uso de luvas, ele não é obrigatório. Um item é obrigatório. Assim, você indica que a pessoa esteja sempre lavando as mãos. Um item que a nossa legislação da área de alimentos, de serviço de alimentação traz, que é a RDC 216 de 2004, ele traz a obrigatoriedade das pias para a higiene das mãos. Então, que tenha sabonete líquido antisséptico, ou então sabonete líquido normal e o álcool gel a 70%, papel toalha não reciclável e uma lixeira com tampa e pedal, para ele não ter esse contato com a lixeira. Mas o uso de luvas, assim, ele não vem exigindo explicitamente. E na minha opinião, como nutricionista, e do que a gente vê por aí, a gente vê que às vezes é até mais perigoso. Porque o manipulador, ele acaba se acomodando com aquela luva. Então, ele vai abrir uma geladeira e vai pegar no alimento. Ele vai estar protegendo a mão dele e não vai proteger o alimento. Então, o mais importante é que eles se eduquem a estar sempre higienizando as mãos entre as atividades para evitar o que a gente chama da contaminação cruzada, que é o pegar uma bactéria do alimento e transmitir para outro alimento. E essa situação da pessoa mesmo que faz o lanche ou que pega uma coisa, é a mesma pessoa que recebe o dinheiro, que te dá teu troco, como é que fica isso? Também é proibido, né? A legislação também traz esse item da proibição da manipulação de alimentos junto com o manuseio do dinheiro. Quando a gente vai fazer uma fiscalização, a gente observa, mas as pessoas também têm que estar atentas a isso, para não deixar isso acontecer. Exigir que tenha pelo menos 2 pessoas no estabelecimento para que uma fique manuseando dinheiro e outra os alimentos. E se for impossível, né? Às vezes são pessoas mais carentes que fazem pequenas vivendas, vendinhas, né? Nas esquinas e tudo. Então, como a pessoa proceder? A pessoa, a cada vez que recebe o dinheiro,
é suficiente passar só o álcool gel nas mãos? É bom que faça a higienização com sabonete, antisséptico, faça a secagem das mãos. Muitos deles estão na rua, né? A gente vê muito isso em camelô, né? Ambulante, que a gente chama. Também, né? E no caso de restaurantes em si, como é feita a fiscalização nas cozinhas dos restaurantes? A gente tem 3 formas de chegar a esses estabelecimentos, de fazer a fiscalização. A gente pode fazer por processo. A cada ano, o estabelecimento tem que renovar o registro sanitário. Então, ele vai na regional, a que ele está ligado, dá abertura num processo, junta os documentos, manual de boas práticas, POP, documentação de IPTU, taxas que tem que pagar, junta essa documentação e dá entrada no processo. Essa é uma das formas. Outra forma é a denúncia, que também chega no setor da vigilância sanitária, ou então requisição do Ministério Público. Ou então também busca ativa. Enquanto fiscal, a gente pode chegar no estabelecimento que a gente acha que se encontra em um mau estado de manipulação de alimentos e fazer a fiscalização. Então, são essas 4 formas de dar entrada. Então, esse processo chega no setor da vigilância sanitária. Por exemplo, o processo de alimentos vai para aquele fiscal que é dessa área. Então, chega lá e a gente sai com esses processos para fazer a fiscalização. Quando você nota que comeu um alimento estragado, como proceder? Inicialmente, procurar um médico, né? Você vai em um médico para sanar os sintomas, ver o que é que realmente aconteceu, se é só uma infecção leve ou é uma coisa mais grave, vai procurar tratar os sintomas e, posteriormente, procura a vigilância sanitária para que seja feita uma instauração, uma investigação do que foi que aconteceu. Foi um caso isolado, se foi um surto. Então, a vigilância ela é provocada para fazer essa fiscalização e faz uma investigação junto com o setor da vigilância epidemiológica. Existem protocolos, formulários para que isso seja feito. No caso dos grandes eventos, como vocês da Vigilância Sanitária fazem a fiscalização? Ultimamente, assim, esse ano a gente está começando assim, com mais força, mais presença nos grandes eventos, como Fortal, Aleluia, grandes shows que estão acontecendo na cidade, para ver essa questão dos ambulantes que são cadastrados. Então, a gente chega, faz a observação de como está sendo essa manipulação. Eles recebem um treinamento prévio e no dia do evento a gente vai ver como é que está. Porque a gente sabe que é um aglomerado muita gente, de muitas pessoas. Era isso mesmo que eu ia perguntar, senhora. Como é esse treinamento que essas pessoas que vendem na rua, porque chega a ser lanchinhos até gostosos, né? Muitos gostam de provar os cachorro-quentes da vida. Tudo que é gorduroso é gostoso. Os churrasquinhos. Então, como é feito essa instrução, como é dada assim, essa aula de preparo sanitário, assim, de asepsias, né? Para os ambulantes? Pronto. Os ambulantes que trabalham especificamente em eventos, antes do evento eles passam por um cadastramento no controle urbano e posteriormente são treinados lá na Servisa. Então, eles passam por esse treinamento. A senhora falou naquela hora, né, que o bom é que lave as mãos, mas na rua, às vezes, não tem como, né? Por isso que eu perguntei se o álcool seria suficiente. Acaba o jeito, Tem né? que contar com o álcool, então, a gente né? tem que procurar que seja um álcool 70%, que é o álcool, aquele que é 92,8%, ele não vai matar as bactérias. Então, um álcool 70%, pede que a pessoa passe 3 vezes nas mãos. Então, aí já vai dar uma melhorada. O ideal é que ele tenha para si e para o cliente também, não é, doutora? E como a pessoa, assim, no caso de um ambulante, ele não é cadastrado nem nada, a pessoa comeu, se sentiu mal, como proceder? Em relação à denúncia também dessa questão, também procurar a vigilância sanitária, informar a localização, que a gente tenta fazer uma busca numa determinada área, mas é importante que antes da pessoa se alimentar, olhe como é que estão as condições desse ambulante. As maiores denúncias que a Vigilância Sanitária recebe são de restaurantes ligeiros, de lanchonetes? A maioria, assim, porque eu trabalho mais em relação a processos. Tem um setor que ele trabalha especificamente com denúncias, mas assim, as que eu ainda consigo fazer é de lanchonete, muita lanchonete, especialmente aquelas que funcionam no turno da noite,
muitas de supermercado, em relação ao armazenamento dos alimentos, a gente recebe bastante. Qual é o alimento que tem causado mais problemas às pessoas? Sanduíches? Que tipo, doutora, específica? Os alimentos que vão causar mais problemas alimentares, que são que a gente chama de DTAs, as doenças transmitidas pelos alimentos, são aqueles alimentos que são ricos, têm uma atividade de água alta, tem muita presença de água em vários nutrientes. Então, queijos, iogurtes, aqueles que têm carnes, frutas, verduras, a gente sabe que estraga muito rápido, né? Tem que ter um cuidado maior. Mas é mais fácil de detectar, né? Aí também aqueles alimentos que são muito manipulados. Então, frango desfiado, uma salada de fruta, que o manipulador tem que ter um contato maior com esse alimento, a gente tem que ter mais cuidado. Então, a instrução é quanto mais in natura ou em pedaços maiores, melhor. Mais seguro, menos perigo, não é? Porque a área de exposição vai ser menor, né? Exatamente, eu também concordo. Doutora Juliana, a senhora tem alguma consideração final que queira fazer? Só agradecer mesmo, deixar o contato aqui lá da Cevisa, da Vigilância Sanitária do município, para a gente atender a denúncia. A gente precisa também que a população provoque a gente para que a gente conheça onde é que estão os maiores problemas e vá especificamente. Então, a gente tem o 150, que é o telefone geral da denúncia, e o 3252-1587, da ouvidoria lá da Cevisa. Você liga, faz a denúncia e o fiscal vai verificar. Pois muito obrigada pela presença. Obrigada também.